É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 25 de março. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo cantor Luiz de Carvalho. Logo mais estaremos trazendo uma mensagem, a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos em nossa igreja, sobre o título 5 lições sobre a tragédia de Brumadinho. Nós, no dia 25 do mês de janeiro, fomos impactados com essa tragédia. Eu comecei a pensar na situação das famílias que perderam não apenas seus lares, suas casas, mas perderam entes queridos. Tem famílias que perderam 2, 3 pessoas, pai, mãe, esposa, filhos. Foi uma tragédia realmente que trouxe uma comoção nacional e mundial. E não é a primeira vez. Já houve a tragédia de Mariana também, em Minas Gerais, e que ficou, portanto, apenas a comoção, e até hoje ninguém tem solução das vítimas que perderam não só suas casas, mas houve também perdas humanas. Isso é para mostrar o quanto nós somos, muitas vezes, tratamos essas situações como se fosse algo
de só menos importância. Por quê? Às vezes não é a sua família que foi atingida. Não foi você que perdeu um ente querido. E aí a gente não sente muito na pele. A gente sente a tragédia quando acontece com os outros. Às vezes nós somos também vítimas de situações como esta que nós assistimos. E ainda estamos vendo famílias inteiras que estão chorando seus entes queridos que perderam. Muitos não vão ter nem a oportunidade, né, de sepultar os seus mortos, porque estão soterrados a muitos metros de profundidade. Aquela lama já pedrificou, de sorte que não há como sequer prestar uma última homenagem a seus mortos. Fica, portanto, aqui a nossa palavra e eu espero que você, nesta manhã, aplique essas 5 lições. Nós vamos ver algumas delas hoje. 5 lições que nós podemos aplicar na nossa vida sobre a tragédia de Brumadinho. Eclesiastes capítulo 9, versículos de 1 a 10. Leamos. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Vamos orar? Agradecemos-te, ó Pai, por esta oportunidade, quando outra vez abrimos o teu livro, a tua palavra, e nesta noite nós estamos com os nossos corações abertos e ávidos para recebermos esta palavra. Fala a cada coração, de acordo com as nossas carências, com as nossas necessidades. Abençoe a todos quantos estão conosco neste recinto, mas também que pedimos por aqueles que serão alcançados através da mídia, para que eles também sejam abençoados, para que esta palavra também possa impactar os seus corações. Visita-nos nesta noite e nos abençoe mais uma vez.
pois nós te rogamos tudo isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu queria dar, portanto, um título a essa mensagem: 5 lições sobre a tragédia de Brumadinho, baseado nesse texto. Todos nós estamos ainda debaixo de um impacto desta tragédia. E aí você pergunta, por que o senhor escolheu um texto para trabalhar ou falar sobre uma tragédia? Que lições a gente pode tirar de uma tragédia? Inicialmente eu quero dizer que esse texto, aliás, todo o livro de Eclesiastes, todo o livro, do primeiro ao último capítulo do livro de Eclesiastes, está falando de tudo que se passa debaixo dos céus sobre a terra. Essa é a temática do livro de Eclesiastes. Tudo o que você imaginar, o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está tratando exatamente do que acontece debaixo dos céus, abaixo das nuvens, sobre a terra. Todos nós somos e estamos sujeitos. Por isso é que a escritura que nós lemos, e eu vou trabalhar em cima dessa passagem, ele diz: tudo igualmente sucede a todos. Tudo. O advérbio de intensidade aqui nivela todos: ricos, pobres, sábios, ignorantes, cultos, incultos, letrados, não letrados, pessoas que têm uma condição privilegiada, pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas que não têm às vezes nem onde morar. Tudo sucede igualmente a todos. Todos nós estamos sujeitos e vulneráveis a todas as circunstâncias, às adversidades, aos vendavais, às turbulências, aos temporais, às tempestades existenciais da natureza. Todos nós. E aí nós vamos trabalhar em cima disso aí, 5 lições. Eu fui procurar uma palavra que pudesse significar o nome da cidade de Brumadinho, diminutivo, uma palavra diminutiva, afetiva, mas a palavra é sinônima de brumo. E essa palavra, ela tem o seguinte significado: significa um elemento químico líquido vermelho escuro. Inclusive eu ia trazer hoje, mas me esqueci de trazer para mostrar para vocês. Aliás, vocês têm na memória, no banco de dados, as imagens daquela tragédia depois de ter derramado toda aquela lama após aquele rompimento daquela barragem, e exatamente diz ou faz jus ao nome da cidade de Brumadinho. É aquela lama avermelhada, avermelhada, cheia de muitas coisas químicas e produtos de toda aquela siderúrgica que trabalha naquela região em Minas, no vale. De sorte que esse nome tem esse significado, Brumadinho, por conta do próprio local em que aquela cidade está situada. O que é que nos chama a atenção? É que aquela barragem, que segundo técnicos estava muito segura e livre de qualquer risco, como também a barragem de Mariana, a mesma coisa. Aliás, não somente essas duas, houve essas tragédias, a primeira com poucas dezenas de mortos, essa última, entre desaparecidos e mortos, passa das 300 vítimas, porque muita gente desaparecida, há muita gente que está debaixo daquela lama, que já está calcificada, já petrificada, inclusive corpos que não vão ser nunca exumados, sequer os familiares vão ter o direito de ter o último momento de sepultar o seu morto.
eles não vão ter essa condição. Isso choca, isso machuca muito, porque eles não tiveram nem o privilégio, se é que a gente pode dizer que isso é privilégio, de sepultar os seus mortos, porque alguns dentre aquelas vítimas não existem mais os corpos inteiros. Quando a barragem saiu levando toda aquela avalanche de árvores e de muitos destroços, muitos corpos foram estraçalhados. Hoje estão fazendo através do DNA, por mãos encontradas, decepada do braço, partes do corpo decepadas, braços, cabeças decepada do corpo. Então eles estão fazendo o teste de DNA para identificar os desaparecidos, para afirmar ou dizer às famílias que aquele ente querido está entre as vítimas que foram mortas. De sorte que muitos corpos não vão ser encontrados. E isso tem realmente trazido um choque muito grande, um impacto não a nível nacional, mas mundialmente falando. No dia 25 de janeiro deste mês, em plena hora do almoço, em que as famílias estavam almoçando, os funcionários do Vale estavam também no restaurante almoçando, quando aquela barragem que era uma barragem que oferecia, segundo, entre aspas, segurança, ela rompeu e saiu levando tudo que tinha pela frente, animais, vidas, seres humanos. E aí, meus irmãos, surge uma pergunta. Nós, pelo fato de sermos cristãos, não estamos imunes, não estamos isentos, não estamos fora de sofrermos fatalidades dessa natureza. Inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir uma reportagem, dentre muitas, que até um pastor cristão de uma igreja evangélica estava entre as vítimas desaparecidas. E aí você pergunta, como pode uma coisa dessa? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Parece uma incoerência, parece um contraste, parece até que é contundente. A gente lê essa passagem como diz, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Como explicarmos que pessoas que se diziam cristãs, que confessavam a sua fé em Cristo, estão entre as vítimas? A resposta está aqui na palavra. O escritor mostra que debaixo dos céus todos nós estamos sujeitos, suscetíveis a todas as tragédias desta vida. Estamos vulneráveis a epidemias. Quem está isento aqui de ser picado pelo mosquito da dengue? Ninguém pode dizer, eu estou livre, pastor. Embora seja cristão, você não pode dizer isso. Muita gente, mesmo como cristão, já foram picadas pelo mosquito da dengue. Não estamos imunes às doenças inclusive malignas. A minha primeira esposa foi vítima de um câncer do mais violento, segundo o doutor Giovanni, neurologista. Ele disse, pastor, esse é o tipo de câncer mais temido nos Estados Unidos, que as famílias, quando têm conhecimento, os médicos, quando chegam a constatar que um paciente é vítima de desse tipo de câncer, nem tem condições assim de dizer abertamente à família, porque é questão de dias. Foi o caso da minha esposa, tirou uma tomografia numa terça-feira, na outra terça-feira estávamos sepultando ela, e era uma serva de Deus, organista, regente de coral, uma pessoa envolvida na obra de Deus. Poderíamos pensar, se não tivesse sido acometida daquele câncer, estava hoje continuando fazendo o trabalho de Deus. Então, o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo.
O que sucede ao que teme a Deus, sucede ao que não teme a Deus, sucede também ao que teme a Deus, porque todos nós debaixo dos céus estamos vulneráveis, sujeitos a todas estas coisas, estamos sujeitos a epidemias, a doenças, a balas perdidas. Quantos servos de Deus no Rio de Janeiro são vítimas de balas perdidas? Quantas crianças são vítimas de balas perdidas? Acidentes automobilísticos, assaltos, morte súbita. Você pode estar bonzinho, gozando de plena saúde, de repente sente um incômodo em uma das partes do seu corpo, vai ao médico, faz um exame, o médico pede uma bateria de exames, quando vem o resultado é uma doença terrível. Todos nós, por isso que diz o escritor, tudo sucede igualmente a todos. Não podemos subestimar que pelo fato de sermos cristãos, estamos isentos, estamos imunes, estamos blindados. Tire isso da sua cabeça. Apenas eu quero dizer uma coisa: há uma diferença muito grande, comportamental. Quando acontecem as coisas com o ímpio, o comportamento dele é de desespero. O desespero toma conta do seu coração. Para ele o mundo desabou sobre ele. Quando se trata de ser um servo de Deus, o comportamento é diferente. Ele passa a entender o que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos ler rapidinho para a gente entender. Ele vai entender que a palavra de Deus é clara quando diz o seguinte: sabemos, todas as coisas concorrem, todas as coisas contribuem, todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo os seus propósitos e desígnios. É diferente. O servo de Deus, ele tem realmente discernimento das coisas. Ele vai lembrar-se das palavras de Davi no Salmo 23, versículo 4, versículos 1 e versículos 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É diferente quando se trata do servo de Deus. Lá no livro de Malaquias, no último capítulo, nós encontramos capítulo 3, versículo 18, o escritor sagrado dizendo: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. O comportamento é diferente. Eu tenho participado, tenho celebrado certas cerimônias fúnebres de pessoas descrentes que perdem entes queridos. Eles ficam descabelados, eles ficam desapontados, eles gritam, muitos se sentem anulados, aniquilados. Tive a oportunidade de ver uma ocasião, uma pessoa da família querer entrar na cova. Deixa eu ir, eu quero ir também com você, chorando, descabelado, desesperado da vida. O servo de Deus é diferente. O servo de Deus, quando a morte bate à sua porta ou à porta da sua família, ele tem um comportamento diferente, porque ele recebe o consolo, o conforto do Espírito Santo e da palavra de Deus. Por isso é que nós vamos ver que, embora nós estejamos todos nivelados debaixo do céu, sujeitos a todas as tragédias desta vida, nós encontramos a palavra de Deus nos mostrando que enquanto o justo desespera, o servo de Deus tem um comportamento totalmente diferente. Eu queria citar apenas o exemplo de Daniel, diante do desafio que Nabucodonosor estabeleceu para que aqueles que não se encurvassem diante da imagem que ele estaria erigindo, seria colocado dentro de uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. E diz lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17, que quando ele tomou conhecimento
de que estava realmente ameaçado para ser ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado dentro de uma fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Diz a palavra de Deus que quando eles ouviram aquela sentença, responderam, Sadraque, Mesaque e Abednego: saiba, ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não há necessidade de te responder. Porque ele tinha perguntado: vocês estão dispostos a negar esse Deus e não serem lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes? Eles então responderam: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esse é o comportamento, essa é a convicção, essa é a segurança do servo de Deus. Ele tem realmente consciência de que, apesar de estar passando por uma situação difícil, por uma adversidade, por uma tribulação, por uma perseguição, por uma ameaça de vida, seja em que natureza for, uma doença incurável, seja em que área for, um prejuízo, um acidente, ele sabe que Deus estará com ele. Como no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A segurança, a convicção que havia no coração de Davi era a presença de Deus na vida dele, tanto na hora mais difícil, mais cruciante pela qual ele poderia estar passando. Lá no livro, na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14, o escritor sagrado diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como ao soberano. Amanhã você pode ligar outra vez, TV Maior canal 11, TV Master canal 20, TV a cabo, ou no YouTube, e ouvir a continuidade desta mensagem. Desejo a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.